Atravessando um oceano verde, a Mata Atlântica vibra sob o sol escaldante, guardando segredos ancestrais em cada sombra. Entre rios sinuosos e praias selvagens, uma terra lendária se revela. O domínio dos Goitacás, um cenário de natureza indomável e desafios constantes, palco perfeito para aventuras e feitos heróicos. No século XVI, os Goitacás, povo indígena hoje envolto em mistério, exploravam a vasta faixa costeira entre o Rio São Mateus e a Foz do Paraíba do Sul. Os Goitacás eram os verdadeiros protagonistas da capitania de São Tomé, moldando a história com coragem e astúcia. O próprio nome Goitacás já anuncia a aventura. Corredor veloz, nadador incansável, ou até mesmo caranguejo gigante, devorador de homens, segundo as lendas que circulavam entre os povos vizinhos. Fisicamente, os Goitacás impressionavam. Pele mais clara, altura superior e uma robustez que os destacava entre todos os habitantes do litoral. Sua força era lendária e o domínio do arco e flecha, uma arte refinada. Aventuravam-se por toda a costa, dos manguezais do Espírito Santo às margens do Paraíba do Sul, sempre em movimento, sempre desafiando o desconhecido. Hoje, a cidade de Campos dos Goitacazes ocupa apenas um fragmento desse antigo palco de aventuras. O universo dos Goitacás, pioneiros das terras alagadas e dos mistérios da capitania de São Tomé, continua a fascinar e inspirar. Nos dias de hoje, curiosos e estudiosos se reúnem para desvendar os enigmas desse povo destemido, debatendo relatos e lendas que atravessam gerações. Entre as perguntas que ecoam: caçavam tubarões? Praticavam o canibalismo? Teriam sucumbido a doenças trazidas pelos europeus? Ou resistido até o último suspiro? O que permanece é o fascínio. A saga dos Goitacás, repleta de mistérios, coragem e aventura, continua viva no imaginário de todos que ousam explorar suas trilhas. Quanto à literatura sobre o tema, a professora de História, dedicada à memória regional e local, Silvia Paes, explica que há relatos do indígena Goitacá a partir de 3 perspectivas: dos viajantes, dos cronistas e dos memorialistas. Os viajantes são aqueles que estiveram na planície desde o século XVI e já falam do indígena Goitacá. Os cronistas chegam um pouco depois, mas eles vão olhar mais a cidade, falar do indígena, mas com traços culturais. Os memorialistas vão beber da fonte do viajante e do cronista e falar a mesma coisa com outras palavras, ou seja, guardar a memória para que ela não se perca, conta. E Graziella completa: os memorialistas, por um determinado período, distorceram as falas destes viajantes, levando muito a sério seus relatos, sendo que são falas eurocêntricas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, defende Escocard. Dentro destes relatos apresentados, segundo a professora Silvia, um viajante descreveu essa caçada ao tubarão. Na verdade, a gente não tem tubarão. A gente tem cação no nosso litoral. Mas como o viajante também não era expert em animais marinhos, ele registrou como tubarão. Hoje a gente sabe que não é tubarão, mas um cação. Desmistificou. Já sobre o indígena na nação Goitacá ser canibal, Silvia Paes diferencia e defende que eles não eram canibais. Há uma diferença entre canibalismo e antropofagia. São 2 ritos ou práticas diferentes. O canibalismo é uma prática que você come a carne humana ou por fome ou por maluquice, como eu costumo dizer para a garotada. Isso existe. Há registros de alguns acidentes que já aconteceram, e para que os indígenas vivessem, em um período de escassez, eles tiveram que lançar mão de comer carne dos que morreram perto deles. Define, de forma descontraída, este primeiro. Com relação à antropofagia, a historiadora pontua: a prática da antropofagia é comum em muitas tribos espalhadas no mundo inteiro, desde os tempos mais remotos até hoje. Não era uma prática só do indígena Goitacá.
Quem descreve uma prática dessa foi um viajante francês que morou no Rio de Janeiro e viveu com os indígenas. Ele vai escrever uma obra na qual explica essa prática. Não era qualquer carne que se comia, era a carne daquele guerreiro que não corria do medo, que lutava uma guerra bravamente. Esse era o escolhido para ser honrado com o ritual da antropofagia. Ou seja, todos queremos ser iguais a ele. Bravos, valentes, guerreiros, destemidos. E aí sim era praticada essa antropofagia. Finaliza. Quanto a esse termo extermínio, eu particularmente sempre achei ele muito forte, dispara a professora Silvia. Eles estavam desde o século XVI se misturando com o colonizador. Eles estavam se casando, se miscigenando, gerando filhos mestiços. Mas o sangue goitacá estava ali. Também com negros houve essa miscigenação. Muito provavelmente, quando começaram os massacres e a morte por doenças, eles fugiram, comenta. Para reforçar sua teoria, a historiadora lembra que, hoje, encontram-se muitos grupos da mesma linhagem linguística do indígena goitacá, que é o Macro-G. Um deles é o grupo Chavante, que está no interior do Brasil. Outro grupo é o Funiô, que está em Pernambuco. Então, são grandes representações, quem sabe, de um ex-goitacá. Não sei. Uns teriam fugido, outros se miscigenado, e eles, com certeza, moram em mim, acolhe Silvia. Historiadora e também diretora do Museu Histórico de Campos. Graziela Escocart lembra que os goitacá sempre foram conhecidos por serem guerreiros. Não aceitavam que seu território fosse invadido. Grazi lembra também que os viajantes citam que o goitacá era um exímio caçador e contavam com uma imensa reserva alimentar. Caçavam em bando pelos campos e matas. Usavam arco e flecha grandes. Há inclusive relatos do uso de flechas utilizando as pernas, segundo um dos viajantes. Sobre as características físicas, segundo citação de Simão de Vasconcelos, os goitacá tinham o cabelo no alto da cabeça raspado, a modo dos calvos, e os demais crescidos até o ombro, a modo de Cesare. Já Jean Delery diz que o goitacá possuía os cabelos compridos e pendentes, ao contrário de outros indígenas que cortavam os cabelos na frente e na nuca. Andavam nus, sem nenhum adereço aparente, tanto que nas escavações arqueológicas, no sítio arqueológico do Caju, em Campos, só foi encontrado dentro das urnas conchas afirmando tal citação, sinaliza Graziella. Os goitacazes tinham cabelo longo, mas raspavam o cabelo do alto da cabeça. Eram ótimos nadadores e moravam em ocas fixas, em palafitas sobre as águas. Goitacás significa para uns, nadadores e corredores, e para outros, grande comedor de gente. Os índios eram ferozes e rápidos. Guerreavam com outras tribos, negociavam com os europeus e existe uma lenda que pegavam tubarão com o braço. O que provocou a devastação dessa tribo foi que os europeus pegavam roupas de pessoas com doenças, principalmente varíola, e colocavam na trilha dos índios. Quando eles pegavam, ficavam doentes e morriam. Comedores de gente, guerreiros ferozes e arredios. As características mais citadas para definir os índios goitacazes são também uma boa pista para entender por que se sabe tão pouco sobre essa tribo, de grandes caçadores e pescadores, que chegou ao litoral por volta do século II. A maioria dos relatos existentes foi feita com base em informações de segunda mão, muitas vezes fornecidas pelos tupis, seus inimigos, que cultivavam uma relação mais amistosa com os colonizadores, e, portanto, eram melhor retratados por estes. Os goitacazes tampouco se relacionavam ou faziam negócios com portugueses ou franceses que por essas bandas andavam. Para esses nativos, todos eram inimigos. E inimigo em sua língua, G, significa gente de comer, tapou e est. Para conhecer melhor essa tribo que ocupou o Rio de Janeiro de São Pedro da Aldeia até a fronteira com o Espírito Santo entre os séculos II e XVII,
pesquisadores do Museu Nacional estão escavando sítios na região dos lagos, sempre associados a campos, não por acaso dos goitacazes. Esses nativos ocuparam também a serra e o litoral fluminenses. Assim começou a jornada de Kanak e sua equipe. Uma jornada cheia de perigos, desafios e aventuras. Eles teriam que enfrentar feras selvagens, tribos hostis e armadilhas mortais para chegar à Pedra do Sol, antes de Vulcar e sua equipe. Mas Kanak e sua equipe não eram apenas aventureiros comuns. Eles eram heróis, com habilidades e talentos únicos que os tornavam quase invencíveis. Eu sou Akira e, sinceramente, não há fera que me faça recuar. Com um só golpe, posso derrubar até um urso. Os espíritos da floresta me guiam. Com eles, converso e peço proteção para todos nós. Eu posso acertar um alvo a grande distância. Nenhum perigo é rápido demais para minhas flechas. E Kanak era o líder, capaz de inspirar e motivar sua equipe a alcançar o impossível. Eles não sabem o que os espera. A Pedra do Sol será minha, custe o que custar. Kanak e sua equipe avançaram pelo território dos goitacas, enfrentando obstáculos e desafios em cada passo. Eles cruzaram rios caudalosos, escalaram montanhas íngremes e percorreram florestas densas. Mas, apesar das dificuldades, eles não perderam a esperança de encontrar a Pedra do Sol. Depois de vários dias de viagem, eles finalmente chegaram à aldeia dos goitacas. A aldeia era um lugar impressionante, com casas feitas de madeira e palha, e um grande templo no centro. Os goitacas eram uma tribo orgulhosa e hospitaleira, e eles receberam Kanak e sua equipe com abertura. O líder dos goitacas, um homem sábio e respeitado chamado Teku, recebeu Kanak e sua equipe no templo. Por que vocês vieram aqui? Nós estamos procurando a Pedra do Sol. Sim, a Pedra do Sol está aqui. Mas ela não é fácil de encontrar. Você precisará enfrentar muitos desafios e provações para chegar até ela. Estamos prontos. Nós vamos encontrar a Pedra do Sol, não importa o que aconteça. Então, comece sua jornada. Mas lembre-se, a Pedra do Sol não é apenas um objeto mágico. Ela é também um teste de caráter e coragem. Você precisará ser forte e determinado para alcançá-la. Com essas palavras, Teku deu a Kanak e sua equipe um mapa que mostrava o caminho para a Pedra do Sol. Eles partiram imediatamente, prontos para enfrentar os desafios que os aguardavam. O primeiro desafio que Kanak e sua equipe enfrentaram foi a Caverna das Sombras. Era uma caverna escura e sinistra, cheia de armadilhas e perigos. Eles tiveram que usar todas as suas habilidades e talentos para sobreviver e chegar ao outro lado. Akira usou sua força e agilidade para evitar as armadilhas e derrotar os inimigos. Chika usou sua sabedoria e conhecimento para encontrar o caminho certo e evitar os perigos. Jax usou sua habilidade com o arco e flecha para acertar os inimigos e proteger seus amigos. E Kanak usou sua liderança e estratégia para guiar sua equipe e superar os desafios. Depois de superar a Caverna das Sombras, Kanak e sua equipe continuaram sua jornada em direção à Pedra do Sol. Eles estavam mais próximos do que nunca de alcançar seu objetivo, mas sabiam que os desafios iam ficar cada vez mais difíceis. Enquanto caminhavam, eles ouviram um barulho estranho vindo de uma caverna próxima. Era um som de pedras caindo e terra tremendo. O que é isso? Não sei, mas vamos investigar. Eles entraram na caverna e encontraram um grande abismo no centro. O chão havia desabado, criando um buraco profundo. E no fundo do abismo, eles viram uma figura escura. É Vulcar. Ele está tentando nos impedir de alcançar a Pedra do Sol. Kanak e sua equipe sabiam que tinham que agir rápido. Eles usaram suas habilidades e talentos para criar uma ponte sobre o abismo e chegar ao outro lado. Quando eles finalmente alcançaram o outro lado, eles encontraram Vulcar esperando por eles.
Ele estava furioso e determinado a não deixar que Kanaki e sua equipe alcançassem a Pedra do Sol. Você não vai me impedir. Nós vamos alcançar a Pedra do Sol. Não importa o que você faça. Vamos ver sobre isso. Com essas palavras, Vulcar atacou Kanaki e sua equipe. Eles lutaram bravamente, mas Vulcar era um oponente formidável. Ele era forte e astuto, e parecia que ia vencer. Mas Kanaki e sua equipe não desistiram. Eles usaram todas as suas habilidades e talentos para lutar contra Vulcar. E finalmente, após uma longa e difícil batalha, eles conseguiram derrotá-lo. Vulcar caiu no chão, derrotado. Kanaki e sua equipe estavam exaustos, mas felizes. Eles haviam superado o primeiro desafio e estavam mais próximos do que nunca de alcançar a Pedra do Sol. Fim do episódio. Kanaki e sua equipe continuam sua jornada em direção à Pedra do Sol. Eles enfrentarão mais desafios e perigos, mas estão determinados a alcançar seu objetivo. O que acontecerá next? Você terá que esperar até o próximo episódio para descobrir.